Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo ao vivo, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, terça-feira, até a 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:01, e hoje a gente vai fazer um programa aqui com uma cara diferente, uma vibe diferente, depois de tantos dias e semanas aqui a gente falando de política, falando de economia, claro, em razão das eleições que aconteceram agora no final de semana. Hoje, então, um programa mais light, mais tranquilo, vamos tratar de cultura e vamos conversar aqui com a cantora Mafalda Minosi, que está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Mafalda, tudo bem? Obrigada, boa tarde, Mauro. Obrigada a todos os convidados, obrigada a todos que estão assistindo. Muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Também nessa nossa conversa, o jornalista, escritor Gonçalo Júnior, especializado em biografias. Ele é proprietário da editora Noir. Tudo bem, Gonçalo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos entrevistados. Boa tarde quem está nos assistindo. Obrigado pela presença. Também com a gente, o ator internacional Roberto Cordovani. Tudo bem, Cordovani? Bem-vindo. Como é que estão as coisas? Olá. Olá, Mauro. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar no seu programa. É um prazer conhecer a todos os entrevistados de hoje. Esperamos trocar figurinhas aí, que eu acho que a gente está precisando falar, né? Acho que faz jus ao nome do programa. E o Davi Kinski, também aqui na nossa bancada. O Davi é poeta, ator, autor, cineasta. Ele está em Buenos Aires aqui para essa conversa com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite, Davi. Tudo bem? Oi, Mauro. Boa tarde a todos. É uma honra, um prazer estar aqui para falar sobre o meu trabalho. E sou admirador do trabalho de todos vocês. E espero que a gente tenha aí um bom programa para a gente conversar bastante sobre cultura, que é uma coisa que nos alimenta, né? Legal, Davi, só vou te pedir uma gentileza. Vai um pouquinho para a sua direita, um tiquinho de nada, só para você ficar um pouquinho mais centralizado. Muito bom, aí tá legal, bacana. Bom, 12:03, minha gente, vamos então ao primeiro tema aqui. Nós vamos conversar com a Mafalda, que está comemorando 35 anos de carreira, a cantora italiana Mafalda Minosi. Ela chega ao Brasil para uma série de shows gratuitos da turnê Fotogrammi, cenas de música e de vida, onde interpreta a sua vida por meio das canções e de compositores que a acompanharam e a inspiraram por todos esses anos. A turnê faz parte do projeto A Caminho do Interior, promovido pelo Consulado-Geral da Itália e o Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, e passará por 7 cidades a partir agora da sexta-feira. Onde é que começa essa turnê? Como é que as coisas estão? Tudo preparado já para o início aqui no Brasil, Mafalda? Hoje já temos artistas aqui que estão compartilhando comigo esse espaço. Eles sabem que a gente nunca está preparada, nunca, nunca. A gente se prepara, a gente ensaia, muda o roteiro, tira peças, coloca peças de novo, reflete. E depois a minha grande preocupação, que sempre foi talvez um desafio, o desafio maior que eu tive até agora, é sempre colocar o público na frente das minhas decisões, o gosto deles, as expectativas deles. Acho que mudei muito nos últimos anos, principalmente nos últimos 3, 4 anos, acho que amadureci demais, pensando que também o público pode aceitar alguns erros meus, algumas escolhas que não respeitam exatamente as expectativas deles, porque são feitas com muita responsabilidade, com muito amor e muito carinho. Então, é importante zelar a qualidade e apresentar
grandes autores, conteúdo, cultura, e que todos possamos crescer com essa experiência. E depois, com certeza, a gente não pode agradar todo mundo. Então, eu parto de uma cidade importante para mim no Brasil, que é a cidade de Americana, um teatro importante, que é o Teatro Lulu Benincase. E eu quis mesmo, eu propus isso ao consulado italiano. Eles me pediram se eu podia fazer uma ideia de roteiro, e eu coloquei aquelas cidades que me deram inspiração, que me deram força quando eu cheguei a primeira vez no Brasil, a primeira, segunda, terceira vez no Brasil, aí pela frente, já que eu cheguei em 1996 pela primeira vez, e desenvolvi um projeto que fui crescendo de ano em ano em discos, shows, DVD, gravações, duetos, colaborações importantes, sempre zelando a irmandade que existe entre os dois países, como a Itália e como o Brasil. Então, eu sou um legacy, uma conexão entre esses dois países, e mais de 30 milhões de oriundos italianos, 7 com passaporte italianos, outros 5 ou 6 milhões que estão em fila para ter um passaporte italiano. Então, eu sempre carreguei isso com grande responsabilidade e continuei pensando que trazer cultura versus também o interior de São Paulo, desse estado tão italiano como é a cidade de São Paulo, falam italiano quase, nas padarias, nas mesas, no domingo, falam com as mãos, se exprime de uma forma muito própria, não? Italiana, ítalo-brasileira, me levou a convencer o cônsule, que era um cônsule muito receptivo, alguns anos atrás, a fazer um projeto específico para o interior de São Paulo. E pela primeira vez tive a atenção das instituições italianas, depois de mais de 20 anos. E fizemos esse primeiro projeto a caminho do interior, em 2018. E esse ano estou voltando em Americana, em São Bernardo do Campo, na cidade de Santo André, na cidade de Sorocaba, na cidade de Taubaté, para terminar o tour na cidade de São Paulo, no Teatro da FAP. E, no meio de tudo isso, tem a cidade de Cuiabá, que também faz parte, junto com a cidade de Porto Velho, da responsabilidade territorial administrativa do consulado italiano em São Paulo. Só para lembrar para vocês que a administração italiana, em termos de consulados, a rede consular do Brasil italiana é a maior do mundo, por ter em Porto Alegre, por ter em BH, por ter em Curitiba, no Nordeste, a embaixada italiana em Brasília, obviamente, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, uma rede consular muito grande, mas quando os artistas italianos vêm para o Brasil, é muito difícil que eles vão versus os italianos, ou de origens italianas, de terceira, quarta, até quinta geração. E eu coloquei isso no centro da minha vida desde o começo, quando eu cheguei aqui. Depois posso contar mais durante o programa, de quanto tem sede, amor, carinho pela nossa cultura italiana e pelo cruzamento, pelo carinho que tem entre as duas culturas andando junto, de mão dada. Então, Mafalda, o espetáculo em Americana, como você destacou, São Bernardo do Campo, ABC Paulista, Santo André também no ABC, Sorocaba, Taubaté, São Paulo por último, e no meio de tudo isso, Cuiabá, no Mato Grosso. Cuiabá. E depois tem outros shows pelo Tour Fotogrammi, que não serão com entrada franca, em Porto Alegre, provavelmente em Curitiba, em outras cidades do Brasil. Quem te acompanha no palco nessas cidades todas? Então, me acompanha o diretor musical americano, que se chama Porrici, de óbvias origens italianas, por parte de pai, com quem eu trabalho há 27 anos, e o maestro arranjador da Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo, Tiago Costa, no piano. Sim. Bom, tudo isso está inspirado no seu último álbum, Cinema City. O repertório... O repertório é inspirado nesse seu último álbum lançado. Sim. É um álbum que nasceu, praticamente é um bebê ainda, nasceu
ano passado, mas está sendo divulgado a partir do dia 11 de março desse ano. Partiu de Nova York, já fez Europa, está chegando agora aqui com esse projeto em Sudamérica. E, praticamente é um conjunto de músicas que eu sempre queria gravar, dedicadas ao cinema italiano, a seus grandes compositores, Rustichelli, Stelvio Cipriani, Ennio Morricone, Bruno Martino, Franco Califano, Henry Mancini, que vivem no imaginário coletivo do mundo, porque eu canto essas músicas em Nova York, as pessoas se emocionam demais porque se identificam nessas músicas, em São Paulo, em Perugia, em Milano, em qualquer lugar do mundo, que tem uma appeal forte, emotivo, uma appeal. Imagina a música do Cinema Paradiso, ou Once Upon a Time America, Era uma Vez na América, ou Mission, filme icônicos. Esqueci de falar uma coisa importante, que acho que está ouvindo, que no Teatro de São Bernardo será uma dançarina maravilhosa que irá me acompanhar em algumas músicas, que se chama Larissa Luna. Larissa Luna, dançarina. É uma bailarina. Bailarina. Muito bem. Eu quero te pedir uma gentileza, Mafalda. Vamos aqui para massagear os nossos ouvidos. Você vai cantar para a gente? Dar uma palhinha, uma canjinha, a capela. Se io fossi nei tuoi occhi per un giorno, vedresti la bellezza che è piena d'allegria. Io vedo in fondo agli occhi tuoi ignoranza e magia, o realtà. Se tu fossi nel mio cuore per un giorno, sapresti cosa sei per me, che mi innamorai da quell'istante insieme a te, e ciò che sento è solamente amore. Mafalda, esta canção é a felicidade? Essa canzone pintou assim, de repente, se... O título dela é a felicidade? É se... Ah, sim. Se, ed è no Novo Cinema Paradiso. Sim. Muito bem, Mafalda Minozzi, nessa conversa aqui com a gente, no programa Gente que Fala de hoje, destacando aqui a sua turnê Fotograma e Cenas de Música e de Vida, faz parte do projeto A Caminho do Interior, e que vai começar agora no dia 4 de novembro, e a gente falou aqui das cidades, vamos repetir: Americana, São Bernardo do Campo, Santo André, Sorocaba, Taubaté e São Paulo. E no meio de tudo isso também tem em Cuiabá, no Mato Grosso. Bom, vamos falar agora com o ator Roberto Cordovani sobre o trabalho dele. Obrigada. Mas fica aí, Mafalda, a gente vai conversando também aí, todo mundo na mesma mesa aqui. Olha, inaugurado em 1969, o Paiol foi o primeiro teatro paulistano de pequeno porte a contar com uma livraria e um cineclube. E agora, em 2022, o novo Teatro Paiol Cultural reabriu suas portas com 2 espetáculos premiados internacionalmente, escritos, dirigidos e interpretados por Roberto Cordovani. São eles A Dama das Camélias e Amar, Verbo Intransitivo. O primeiro, escrito em 1848, é uma das mais famosas obras de Alexandre Dumas. E o segundo, Amar, Verbo Intransitivo, baseado no romance de Mário de Andrade, estreou em 1982 e é um dos mais longevos espetáculos da cena brasileira. Cordovani, ou meu caro Sebastião Quirino, da novela Novo Mundo, você atua nessas 2 peças, né, nos 2 espetáculos. Você está fechado aí o microfone, Cordovani. Você está com o microfone mutado. Abre aí para a gente, por gentileza. É embaixo do lado esquerdo, Cordovani.
E agora, Aí, está ouvindo? Ah, agora, tá. vamos embora. Então, você Então atua nas tá. duas peças, nos dois espetáculos, A Dama das Camélias e Amar Verbo Intransitivo? Exato. Na verdade, deixa só esclarecer que eu não sou o proprietário do novo Teatro Paiol. A direção do Teatro Paiol me convidou para levar para essa reinauguração, depois de 2 anos do teatro fechado devido à pandemia, e antes também era uma administração que tinha um outro foco para a programação, talvez com espetáculos mais de comédia, mais espetáculos infantis, e dessa vez os proprietários, que são outros, me convidaram para, então, mudar um pouco a programação do novo Teatro Paiol. Então, a primeira peça que eu trouxe foi A Dama das Camélias, que eu estreiei em 2019 em Portugal, onde eu moro também, ali na cidade de Sintra. E esse ano a Secretaria da Cultura aqui do Estado de São Paulo me chamou para remontar o espetáculo que me abriu portas na Europa, que foi Amar Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade, que eu estreiei em 1982, e de lá para cá minha carreira, quer dizer, esse espetáculo foi um divisor de águas, né? Por causa deste espetáculo eu fui para a Europa, sempre me apresentei em português, eu acho que isso é importante esclarecer, e ganhei prêmios importantes da cena internacional, como melhor ator de Londres, de Madrid, de Santiago de Compostela e do grande Festival Internacional de Edimburgo, na Escócia, falando em português, fazendo Amar Verbo Intransitivo, e também, na época, eu fazia Greta Garbo, sobre a ambiguidade e o lado político da atriz mítica Greta Garbo, atriz sueca. O que eu acho importante ressaltar nesse novo Teatro Paiol é a possibilidade que se dá para novas tendências teatrais, porque o Teatro Paiol, quando inaugurou, em 1968, ele vinha numa época de repressão, na época que nós tínhamos aqui o AI-5, na época em que tudo era severamente policiado por uma censura fascista, e mesmo assim é um teatro que sobreviveu, porque naquela época ele já fazia Nelson Rodrigues, já falava de esquerda, falava de mulheres transgressoras. Então, eu acho que nós estamos tentando recuperar uma programação diferenciada no Teatro Paiol. Como eu disse, eu não sou administrador do Paiol, mas pretendo futuramente poder fazer outras produções no Teatro Paiol, como Broadway Station, que é um espetáculo que está aí nas leis de fomento para ver se vai ser aprovado, e depois com o diretor da Globo, que me levou para a Rede Globo de televisão, o Vinícius Coimbra, ele me convidou para protagonizar o que teria acontecido a Baby Jane, sobre, enfim, aquelas duas irmãs que no cinema tiveram a interpretação de Bette Davis e a Joan Crawford, né? Então, são temas que a gente quer falar, quer continuar falando, porque continuamos falando de mulheres transgressoras, de liberdade de expressão, de terrorismo familiar, né? Que nem sempre a família é o melhor meio para você sobreviver, muitas vezes a família também é o que pode te causar grandes danos, né, de impotência, de medo, enfim. Então, eu creio que são temas que, para nós, é importante estar sempre falando. Eu queria que você passasse uma impressão, a sua impressão para a gente, já que você destacou sobre a história do Teatro Paiol, 1968, são 54 anos, AI-5 em dezembro de 1968, o ano que não terminou, né, em razão do AI-5, que fechou todas as casas de leis do país, enfim, e a gente conhece toda a repressão que houve dali em diante, né? Então, o Paiol nasce com o AI-5 no seu berço, né? Hoje tem 54 anos de existência, de idade, digamos assim, numa região da cidade de São Paulo, central ali, na Vila Buarque, na Rua Amaral Gurgel, que sofre bastante com a deterioração, enfim,
com o descaso exatamente das autoridades por conta de ser o centro da cidade, o coração ali, onde tudo deveria ser muito mais bem cuidado, muito mais bem preservado, né? O Paiol, com essa sua revitalização, a impressão que você tem, vai dar um up ali para aquela região, vai chamar a atenção das autoridades para aquilo que é preciso ser feito. Temos a questão da droga, temos a questão da violência, muita coisa para as autoridades tratarem. É bem tocado esse assunto, porque o Paiol, já em meados dos anos 80, ele começou, quer dizer, a localização começou a deteriorar, porque na época o teatro pertencia à família Goulart, né? A Anissete Bruno, Paulo Goulart. Ali eu vi grandes produções, principalmente da Anissete Bruno, como atriz teatral. Depois o teatro foi perdendo assim um certo poder de convocatória naquela região, eu acho que devido à região. Depois de 2000 para cá, foi fatal, né? Agora, a Cracolândia saiu dali, está diluída, o que não é uma solução, mas pelo menos não está ali ao redor, né? Porque se você for ver, você também sofre de uma série de coisas, também indo ao Teatro Municipal de São Paulo pela noite ou na Biblioteca Mário de Andrade. Tanto é que a gente tinha que começar o espetáculo às 7 da noite, porque se fosse um pouco mais tarde, o público já não teria tanto acesso à Biblioteca Mário de Andrade, que fica ali no coração de São Paulo. O que está acontecendo agora no Teatro Paiol é que eles estão, por conta própria, fazendo parcerias com estacionamentos para que o público tenha a possibilidade de chegar e estacionar em lugar seguro, guarda-costa ou segurança que fica na porta, e agora a cidade de São Paulo, principalmente o centro, está num programa de revitalização, só que a gente não sabe quando que vai começar essa revitalização. O que a gente percebe desde setembro para cá, quando nós reinauguramos o teatro, é que a zona ali está limpa, a gente não vê nenhuma situação estranha, mas fica o eco do passado na cabeça das pessoas, que você ir ao centro é perigoso, que à noite é perigoso. Bom, todas essas questões que agora é uma questão de tempo, a nova administração do teatro poder cuidar desse setor, que é chamar atenção ao público. O mesmo acontecia ao Teatro Porto Seguro, Sim. não? Porque a Cracolândia ali imperava naquela rua, só que o Porto Seguro tem essa possibilidade de ter uma segurança muito mais reforçada, mesmo porque se trata da Porto Seguro, né? E também questão de estacionamento próprio. Então, eu creio que não só o Paiol, mas como teatros pela adjacência vão ter uma melhora em termos de comunicação ao público, que o público perceba que vale a pena ir ao teatro. E só mais um ponto para a gente tratar também. Falamos do teatro, falamos da recuperação, falamos dos seus trabalhos que estão sendo apresentados no Paiol, mas vamos falar também sobre um outro lado da sua carreira. É um ator premiado, internacional, do cinema, da televisão. Você não está agora com novela, né? Mas não tem como não lembrar de você da novela Novo Mundo, com o Sebastião Quirino, o personagem que você fazia, que era um escravagista. Queria que você fizesse uma comparação com os tempos atuais, né? A escravidão, de certa forma, está presente aí nos dias de hoje. O trabalho escravo, muitas vezes flagrado, enfim. Exato. Aliás, a Rede Globo, quando me convidou para fazer essa personagem, duas coisas me interessaram. Primeiro, a qualidade do texto e por ser uma personagem que existiu realmente. O Sebastião Quirino, que foi um dos maiores escravagistas da época do Império, corrompeu a família real. E, claro, a corrupção já vem desde Portugal, desde sempre, não é? Ele deu para a família real a Quinta da Boa Vista em troca de não cobrar impostos para o tráfico de escravos, que durante 20 anos ele traficou quase 1 milhão de escravos, né? Então, isso são dados reais, são dados que eu pude ter acesso para estudar, mesmo porque eu também moro em Portugal. Curiosamente, eu moro no bairro de Queluz, onde nasceu e faleceu Dom Pedro, né? O Dom Pedro I.
E depois, uma coisa que me interessou muito fazer essa personagem foi criticar esse Brasil, esse nosso Brasil tão preconceituoso, esse nosso Brasil com tantos escravos em vários setores, não só por questão racial, porque o racismo aqui é forte, mas por questão também de homofobia, de feminicídio, de pedofilia, enfim, de uma série de coisas que a gente sabe que o Brasil está muito dilacerado. Então, fazer essa personagem, para mim, foi... eu pude falar, através dele, o que os políticos não têm a cara, né, para falar. Então, através dessa personagem, eu pude meio que difamar, digamos assim, uma grande parte dessa sociedade hipócrita que vivemos, porque o Sebastião Quirino era um tipo, ele era verdadeiro, apesar da vilania dele, ele não escondia, ele era verdadeiro, porque ele estava convicto de que tudo aquilo ele estava fazendo para o bem do país, né? E isso é uma loucura, se você transpor para os dias de hoje, né? A gente vê aí grandes equívocos em termos de tudo que está acontecendo no nosso país. Então, eu creio que fazer Novo Mundo foi uma questão de me posicionar mesmo, né? Porque eu tinha muito medo do público, no sentido da agressão, da agressividade, porque eu falava coisas que, quando eu recebi o texto, eu falava, meu Deus do céu, como que uma pessoa pode falar isso de seres humanos, né? Porque eu gravei cenas ali que não foram para o ar, porque tratava-se de uma novela das 18 horas, né? Da Rede Globo, porque era uma novela que teria que estar passando às 23 horas, porque eu mandava cortar a perna de negros, porque fediam, assim, por questões muito, muito básicas, né? Muito simples, eu mandava matar, eu dilacerava famílias. E na primeira versão, a minha personagem, apesar de odiar negros, né? Ela se apaixona por um escravo, um homem, né? Então, aí a gente falaria também da questão do racismo e da homossexualidade, mas não foi aprovado, eu tive que gravar várias outras vertentes, e o ator, ou a personagem que seria o meu amante, acabou sendo meu filho, um filho bastardo, né? Mas, enfim, foi uma novela muito bem escrita, que o público me recebeu muito bem. Eu nunca senti nenhum clima de hostilidade, nada. A novela também passou na África, e eu fui muito bem recebido. Agora, as pessoas começam a entender um pouco, né, desse Brasil tortuoso, que se reflete no Brasil de hoje. A mesma coisa acontece com Mário de Andrade. Eu faço Amar Verbo Intransitivo, um romance de 1927, que fala sobre a hipocrisia da família brasileira, essa elite esbranquiçada, né? Principalmente a elite paulistana. E de lá para cá, com quase 100 anos, quase nada mudou. Muito pelo contrário. Se invernizou mais as camadas da podridão, né? Então, enfim. Vamos lá. 12h28, pessoal. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira. Hoje a gente está tendo aqui de cultura. A gente vai fazer uma parada bem rapidinha, mensagem do nosso apoiador aqui no intervalo, e na sequência nós vamos tratar aqui do projeto Poemaria com o Davi Kinski, que é na sequência. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Programa Gente que Fala de volta. Hoje, terça-feira,
a gente tratando de cultura, né? Essa edição de hoje, na AltV, ao vivo, pela AltV, também pelas nossas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, tudo à disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje e essa conversa muito bacana. Agora nós vamos falar com o Davi Kinski sobre o seguinte: a leitura vem perdendo espaço para outras mídias ao longo dos anos, abrindo uma lacuna no desenvolvimento e na formação cultural dos brasileiros. Pensando nisso, o projeto Poemaria quer aproximar a poesia e, consequentemente, a leitura do cotidiano das pessoas pelo seu poder de ressignificar nosso cotidiano. E para atingir o público mais abrangente possível, o projeto utiliza diversas plataformas que abraçam a tradição oral da poesia em ações que funcionam de maneira independente ou que conversam entre si. Davi, curiosidade sobre o nome Poemaria. Temaqueria tem temaki, padaria tem pão, hamburgueria tem hambúrguer. Então, Poemaria tem poema, é esse o objetivo? Exatamente, Mauro. Tem essa brincadeira, né, que a gente fez com essa palavra, mas também vem de romaria, né, de uma romaria poética, onde incessantemente a poesia persiste, né? Então, é um projeto, como você bem disse, que ele é transmídia. O que é o transmídia? É um projeto que abraça em diversas mídias exatamente essa questão, que é a questão da poesia, do poder da palavra, da poética, né? Então, esse projeto ele funciona online no www.poemaria.com.br, todo mundo pode acompanhar o blog do projeto. Tem também um aplicativo, onde os usuários podem enviar poemas ou apenas ler, né, poemas contemporâneos e poemas também de autores consagrados. E o filme, longa-metragem, que está agora em pós-produção, a gente deve ter novidades aí para o ano que vem. Na verdade, assim, já está há 6 anos em produção, né? Fazer cinema no Brasil é uma grande luta, ainda mais quando a gente tem essa preocupação com o que a gente está falando, com o que a gente está colocando, né, no conteúdo. E em breve, então, as pessoas também vão ter acesso ao filme, né? O filme ele tem personalidades da palavra, como a gente estava conversando. Então, a gente tem escritores, poetas, mas também comunicadores em geral. Então, a gente tem, por exemplo, poetas como Nélia Prado, escritores como Marcelino Freire, Marília Gabriela, Paula Cohen, Nani People, todo mundo falando sobre a importância da poesia em suas vidas, né? Então, esse projeto, digamos que tem uma força magma, que é o quê? Que é democratizar a poesia, né? Democratizar a palavra. Tudo isso surgiu a partir de uma pesquisa que eu fiz desse livro aqui, que é o Pasolini, do Neorrealismo ao Cinema Poesia, onde o grande mestre italiano, a Mafalda deve ser fã também, nos presenteia com essa linguagem poética, né? O Pasolini foi um grande pesquisador da linguagem da poesia no cinema. Então, a partir disso, eu comecei a pesquisar essa linguagem entre o audiovisual e a poesia, e aí sim se deu esse projeto Poemaria. Sim, você falou de nomes importantes, poetas, atores, artistas, jornalistas, enfim, Marília Gabriela, participando do projeto. Agora, as pessoas comuns podem participar de que maneira? Baixando o aplicativo, Claro. E enviando as suas poesias? Como é que isso funciona? Sim, eu tenho uma grande preocupação, que eu acho que é uma preocupação de todo artista no Brasil, que é de como que a gente vai chegar no próximo, né? Como que a gente vai afetar o outro. E aí, então, pensando nisso, eu desenvolvi esse aplicativo, que é o Declamaí. As pessoas podem baixar na Play Store, Declamaí com acento no final do i, senão não aparece. E aí as pessoas podem baixar esse aplicativo, ler os poemas que estão no banco de dados do aplicativo e, a partir disso, declamar poemas próprios ou esses poemas que estão já inseridos no app. Exatamente. A gente já tem no YouTube mais de 130 vídeos espontâneos, né? Então, é um projeto que vem de cauda longa. Eu estou fazendo esse exercício aqui ao vivo para a gente entender. Eu estou baixando o Declamaí. Então, lá tem um banco de dados. Está baixando aqui, vamos ver como é que é. Tem um banco de dados com os poemas. Isso. A pessoa escolhe. Isso, exatamente. E aí, a partir do momento que ela escolhe o poema,
para declamar, para gravar, o poema ele abre como se fosse um teleprompter no celular. Então, a pessoa declama para a câmera da frente. Se torna uma leitura, mas uma leitura declamada, né? Sim. E... tem que ter aqui, tem que se logar, né? Tem que ter um login e senha, faz a escolha do texto, declama, isso fica disponível no aplicativo e vai também para a plataforma do YouTube, fica lá. Perfeito, exatamente isso. A pessoa se loga, né, no aplicativo, entra, elege um poema, um texto que é do seu gosto, ou até mesmo um poema próprio, e manda para nós. A gente tem leituras, isso que é muito bacana, né? A gente tem leituras de gente desde lá da escola, jovens de 11, 12 anos, até senhores de 60, 70 anos que nos enviam poemas. Quantas pessoas já participaram desse projeto dessa forma? Você tem esse número? Sim. Vídeos espontâneos pelo aplicativo são 140 vídeos recebidos já. E convidados, né, os nossos convidados do filme e do blog são 23 personalidades. Como é que surge esse trabalho, Davi? Você se inspirou em algum outro projeto parecido? Como é que isso se originou? Foi pela pesquisa do mestre Pasolini mesmo, né? Desse grande cineasta, esse homem essencial para o nosso cinema e nossa cultura, que eu tive essa ideia. Na verdade, também eu fiz uma leitura, porque eu fazia a curadoria, fazia junto com outros curadores, um projeto no MASP, no Museu de Arte de São Paulo, que era um projeto de leituras, né? Certo dia eu propus fazer leitura de poesia marginal, Ana Cristina César, Pai Fernando Abreu, enfim, poetas marginais, né? Rimbaud, Pasolini. E aí, a partir dessa leitura, que foi com um elenco maravilhoso, que me deu esse estalo, né? Que eu falei, olha que bacana, isso pode dar um filme, isso pode dar uma longa-metragem. Alguém que me inspirou bastante também foi o Eduardo Coutinho, um grande documentarista, né? Que tem um filme chamado As Canções, onde cada pessoa conta por que aquela música é importante para a vida dela e canta, né, aquela canção. Então, a partir disso também eu falei, olha que bacana, realmente, isso pode dar um caldo no sentido de ser um documentário sobre a importância da poesia na vida dos outros. Nessa proposta, Davi, de aproximar a poesia do cotidiano das pessoas e a leitura, enfim, quando as pessoas comuns participam desse projeto e declamam as poesias, vocês percebem que surgem novos escritores, novos autores, novos artistas, atores, atrizes, enfim, as pessoas se descobrem ali naquela realização de declamar um caminho dentro dessa arte? Com certeza, Mauro, as pessoas se sentem presenteadas pelo espaço, né? Se sentem acariciadas no sentido de que elas podem espontaneamente ir ali e colocar a sua identidade, colocar os seus poemas, os seus textos, ou até mesmo de autores que gostam. E a partir disso a gente já teve adolescentes que nos enviaram mensagem falando que depois disso começaram a fazer teatro, gente que falou, olha que bacana, me interessei por arte e tecnologia, estou fazendo um curso para me especializar em arte e tecnologia, que é uma área que me interessa muito também. Então, é um projeto generoso nesse sentido, assim como a poesia, né? Poemaria também, porque poesia é mãe, né? Poesia é mãe no sentido de nos abraçar, de nos acariciar, de nos dar um local, de nos dar um sentido, né? Uma ressignificação. Ou seja, tem inúmeros significados, muitas formas de entender poemaria, né? Claro, essa é a proposta. Sim. Exatamente. 12h39, aqui no programa Gente que Fala, o assunto agora com o Gonçalo Júnior. Olha, lançado pela editora Noir, o livro Quando Éramos Iguais, Memórias de uma Geração que Usou Quixote, organizado pelo escritor Gonçalo Júnior, promete resgatar a memória afetiva dos leitores que viram a popularização do calçado durante o regime militar. O livro é o retrato carinhoso, cativante e inesquecível de pessoas que cresceram entre as décadas de 1970 e 1980 e fizeram do Quixote
um tênis de borracha que imitava a chuteira, o calçado mais popular do país por 2 décadas. Gonçalo Júnior, cadê o seu Quixote? Você tem ele ainda aí, não? Não, não tenho. Não tenho. O único que eu consegui, o número é 37. Eu calço 43, então não consegui calçar, não deu. Não, mas Então, aquele que você usava quando criança, não guardou, não ficou aí, não tem, né? não, O meu também não tenho mais, infelizmente. Foram muitos, muitos. O Quixote, ele é um calçado de uma época assim, Mauro, bem específica do Brasil, né? O Brasil da ditadura, em que havia um fechamento assim do mercado para produtos importados, então a gente tinha poucas opções de refrigerantes, poucas opções de marcas de qualquer tipo, e calçado, o Quixote era uma cópia assim muito popular, muito barata da chuteira de futebol, né? Ele foi lançado em junho de 1970, o mesmo mês da Copa do Mundo em que o Brasil se sagrou tricampeão. Só que ele foi se tornando tão popular, foi uma coisa tão absurda, que ele foi adotado como parte do uniforme escolar. Então, na década de 70, meninos e meninas usavam Quixote. E chegou em 1978, chegou a vender 9 milhões de pares em um único ano. Era uma loucura. Então, aí veio a ideia de uma brincadeira no Facebook, o livro nasceu assim, uma brincadeira que eu falei assim, alguém aí usou Quixote e tal. Aí as pessoas começaram a mandar relatos curtos, assim, eu usei e tal, era feio, cheirava mal, tinha que amarrar, o cadastro era imenso, devia ter meio metro o cadastro, você tinha que dar umas voltas na perna para poder amarrar e tal. Aí eu achei aquilo interessante, eu falei, aí acho que isso vai dar um livro. Aí eu comecei a falar com as pessoas no privado, você consegue aumentar esse relato aí para a gente, para contar um pouco dessa história? Aí as pessoas foram escrevendo, e aí eu fui meio que orientando, faz uns 5 parágrafos, e aí eu fiz uma convocação. Então o livro tem 54 pessoas, tem apresentador de TV, tem o cara que na época, em 2018, era o editor-chefe da Veja, tem um monte de jornalistas, claro, arquiteta, tem gente muito simples, assim, um cara que comercializava calçados, né, era vendedor de porta em porta nos anos 70 e resolveu mandar um relato também. Aí eu fui editando, fazendo perguntas e tal, e aí nasceu o livro que eu botei esse título aqui sugestivo de Quando Éramos Iguais, Memórias de uma Geração que Usou o Quixote. Porque o Quixote era um calçado que na escola, por exemplo, não diferenciava ninguém, né? Então, como era uniforme escolar, ricos e pobres, brancos e pretos, amarelos, católicos, evangélicos, todas as raças, povos possíveis, todo mundo usava Quixote, então era um calçado, digamos assim, democrático. Então, a ideia é para que todos falassem e relembrassem, né, como era usar Quixote, como era brincar usando Quixote, enfim, correr, jogar bola e tudo mais. Mauro. Agora, eu ia te perguntar qual é a história mais saborosa que você achou aí dessas mais de 50, né? Mas aí é capaz de você privilegiar um e em detrimento de outro, enfim. Fiquei preocupado em fazer essa pergunta. Mas qual é a sua história com o Quixote? Não, veja só, a minha história com o Quixote é muito louca, mas eu vou te falar o seguinte, teve uma pessoa que me escreveu, um cartunista, falou assim, eu gostaria de escrever, mas eu só usei Quixote uma vez na minha vida. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Eu falei, me conta a história. Ele falou assim, eu estava jogando, um amigo meu se machucou e eu estava do lado de fora. Eu falei assim, me empresta seu Quixote. Aí Olha o que história. amigo me emprestou e aquela partida foi inesquecível para ele. Aí eu falei, mas essa é a melhor história do livro que você tem que contar, é mais incrível. Aí ele contou e tal, e agora é muito louca. Não sei se alguém se lembra, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo. Sim, sim. Na década de 70, Maurício, no final da década de 70, ali eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, e aí tinha uma propaganda na TV, tinha uma série chamada O Homem de 6 Milhões de Dólares.
Aí eles fizeram uma propaganda, o Ciborgue. menino de 6 milhões de dólares, Ciborgue. que era um menino que corria com o Quixote. E aí eu achei que aquilo ali era real, né? Eu falei assim, poxa, o Quixote tem esse poder todo. Aí tinha uma obra ao lado da minha casa, eu subi no segundo andar, imagina, eu tinha 8 para 9 anos, eu subi no segundo andar e pulei lá de cima, num monte, meio metro de areia. Quando eu pulei lá de cima e bati com o Quixote, eu sei que eu fiquei assim, uns 2 meses mancando, assim, eu quase morri. Então, tinha essas maluquices assim. Essa é a minha história com o Quixote. Eu usei muito Imagina Quixote, que mas não alguém aí tem consigo lembrar nenhuma, não. Mas até o final do programa, vou ver se eu lembro alguma aqui. Pois é. E então convido o pessoal. Como eu falei antes, Mauro, são todas histórias muito emocionantes. Muito, assim, mexe muito com a memória de infância das pessoas, as dificuldades que elas enfrentavam. Agora, o Quixote ainda está à venda, Gonçalo? Tá, ele está à venda, ele pode ser comprado com facilidade pela internet, mas ele não é exatamente... O Quixote ele foi sendo remodelado. Por exemplo, no começo do século XXI, todos os garis de São Paulo usavam Quixote. A prefeitura fez uma compra, fez um acordo, e aí, durante a gestão Marta Suplicy, todos os garis da cidade usavam Quixote. É uma curiosidade que pouca gente sabe. E ele é vendido geralmente em regiões bem, bem carentes, né? Porque ele custa muito barato. Ele é feito com borracha reciclável e lona, né? Você já pensou em fazer um... Fala, Cordovani. Não, eu queria só aqui complementar o que o Gonçalo está falando. A minha história com Quixote rapidinho. Pode eu contar, usava Quixote e fui estudar balé no Teatro Municipal de São Paulo. E eu lembro que o primeiro dia que eu fui na escola de balé clássico do Teatro Municipal de São Paulo, eu fui de Quixote. Então, a professora, logo que me olhou, falou: ah, não, de Quixote aqui não. Você pode tirar e põe num saquinho plástico, porque isso dá chulé. Olha só, já fui discriminado assim de cara, porque na minha época, estudar balé era assim, 30 meninas e 2 meninos. E eu era ainda o único menino que usava Quixote. Então, a minha história com o Quixote tem essa anedota, mas que eu usei durante muitos anos, e realmente é aquilo que o Gonçalo falou. Ele tinha, cada cadastro tinha, sei lá, tinha meio metro, a gente enrolava na canela, e para mim isso dava uma ideia de sapatilha de balé, porque na sapatilha de balé, principalmente as moças que usam a sapatilha de ponta, tem aquela fita grande que amarra na canela, né? E muitas vezes eu fiz o Quixote no meu dia a dia como sapatilha de pontas, para poder ficar ensaiando, me equilibrar na barra, essas coisas. Está aí a minha contribuição ao Quixote. Davi, você é do tempo do Quixote, não? Quantos anos você tem? Não. Não, né? Não, eu sou de 88, 88. Nem do Conga, né? Não, Conga não. O tempo já era All-Star, né? Já era All-Star. O Gonçalo Bom, precisa escrever sobre o Conga também, viu? Cordovani, você me autoriza a usar essa sua história na próxima edição? Pode. Pode sim, claro que sim. E olha, eu tenho uma outra história, só que essa é um pouco mais dramática. Eu conheci um rapaz que, na época, ele era muito mais velho que eu, e que ele se enforcou, morreu, se suicidou com os cadarços do Quixote. Rapaz, que história é essa? Ou seja, é uma marca que fez muita história, né? Porque naquela época, como você falou, a gente tinha Quixote, a gente tinha o Alpargatas, que eu acho que a Conga era do Alpargatas, e 4, 5 refrigerantes, né? O demais era tudo proibido, eram fronteiras fechadas. Então, você falando isso me deu assim um saudosismo, sabe? Você me transportou agora, enquanto você falava, eu comecei a ter imagens mesmo da minha infância, porque eu, quando comecei a fazer balé, eu tinha 12 para 13 anos, e para mim aquilo era um universo que se abria, né? Que eu tentava compaginar o Quixote com a sapatilha de pontas. E você Pessoal, tentou em casa, só completar, Mauro, você tentava em casa se equilibrar, dançar com o Quixote, como se fosse uma sapatilha?
Porque ele tinha uma biqueira, eu lembro assim, que era uma biqueira mais dura, né? Era uma coisa assim um pouco mais rígida, digamos, do que um conga, né? Do que um alpargatas, porque o alpargatas era de lona. Eu já não lembro qual era o material do Quixote, mas eu lembro que ele me dava essa altivez do balé clássico, porque na minha época, homem não podia usar sapatilha de balé. Aquilo era uma coisa tipicamente da mulher, entende? E eu achava aquilo um absurdo, porque se eu estava estudando o mesmo que elas, por que eu não poderia usar? Então, como eu não tinha, nem se vendia sapatilha de ponta para homens, né? Porque a numeração era sempre muito maior, e eu já com 13, 14 anos já tinha 1,80 m, eu era uma vara, assim, magrinho e super, parecia um espaguete, né? Então, o Quixote, para mim, era o que eu treinava na minha casa, né? Porque eu não podia usar aquilo no Teatro Municipal de São Paulo. Porque era discriminado. Primeiro, por ser Quixote, e segundo, porque o Quixote dava chulé. E eu lembro que era o meu único sapato que eu tinha, né? Então, eu ia de Quixote para o Teatro Municipal, chegava lá, punha aquela minha sapatilha rasteirinha, né? Que não era nem de pontas, era uma sapatilha só para a gente não ensaiar descalço, e tinha que pôr o Quixote num saquinho plástico, porque dava chulé. Eu lembro disso, porque a professora vinha e qualquer cheiro mal, ela falava, o Quixote do Cordovani. Era uma coisa meio discriminatória, mas você pode usar essas minhas palavras, sim. Ótimo. Pessoal, Você tem razão. O Quixote, ele era muito... Ele não tinha um bico, ele era bem arredondado, assim, e você imaginando, dava realmente para usar, né, para equilibrar. Dava, porque eu punha ainda algodão para não sangrar, eu punha algodão entre os dedos, né, para a unha não encostar na carne do outro dedo, e aquilo me dava uma estrutura, e eu caminhava pela minha casa, porque antes eu tinha um apartamento dos meus pais, que tinha um imenso corredor, assim, acho que tinha uns 5 metros, e eu ia para lá e para cá de ponta com o Quixote. E eu lembro que o meu Quixote, ele rasgou. Eu acho que de tanto eu forçar essa situação, ele rasgou, ele detonou. Depois não comprei mais, porque era proibido, entende? Numa época que a gente só tinha Quixote, conga e sandália havaiana, né? Muitas vezes eu ia de sandália havaiana para o Teatro Municipal. Olha só. Olha, legal, questão. gente. Então, a história do Cordovani na próxima edição Isso. do livro do Gonçalo. E muito legal, hein? Muito legal. Isso tudo nos remete aí a coisas muito bacanas. Mexe mesmo com a memória afetiva. Pessoal, olha, faltando 8 minutos para 1 da tarde, eu vou para as perguntas da nossa audiência e vou pedir bastante brevidade para vocês, para que a gente consiga cumprir com todas aqui, tá? Começo com a Mafalda. Marcela Cabrini está no Facebook. Mafalda, ela quer saber a sua opinião sobre a música italiana moderna. Bem breve, por favor. Não consumo muito. Não. Não consumo muito porque não é mais italiana. É tão estereofilada, vem de tantas culturas americanas, de subúrbios americanos, assim como rap, etc., que não pertence muito às nossas raízes italianas dos grandes compositores. Davi, o Paulo Henrique Mendes está no YouTube e quer saber a sua opinião sobre o seguinte: porque temos visto, pelo menos em São Paulo, tantos saraus realizados nas regiões periféricas e tão poucos nos bairros considerados mais nobres da cidade? Existe uma cena também nos bairros centrais, que é uma cena da Patuá, né? A editora Patuá, que é uma editora muito importante para essa retomada na publicação de poesia. Então, existe nesse local bastante sarau, de bastante núcleos do centro de São Paulo, né? Eu mesmo fazia bastante saraus lá com um grande poeta, com o Rubem Jardim, homenageamos Eunice Arruda, enfim, vários poetas e tudo mais. Mas eu acho que a gente está tendo uma efervescência grande na periferia de São Paulo, não só na periferia de São Paulo, mas nas periferias, porque as pessoas estão se empoderando no sentido de quererem falar, de quererem ser escutadas, né? E a poesia tem esse local, então eu acho que essa efervescência se dá por isso. Mas existe também um cenário muito legal no centro de São Paulo. Adriana Castro no YouTube. Obrigado aqui, Adriana,
pela pergunta. Ela quer saber de você, Gonçalo. Ela tem duas perguntas numa só aqui. Quais são os principais erros de um biógrafo? Você que é especialista em biografias, né? Quais são os principais erros de um biógrafo e se é mais fácil escrever sobre quem já morreu? Gonçalo? Perdemos a conexão do Gonçalo. Vou fazer a pergunta aqui do Cordovani. Cecília Calado, ela quer saber, ela está no Facebook, Cordovani, do que trata exatamente o livro Infinitas Faces, a construção do ator Roberto Cordovani? Bom, é um livro que eu não faço uma cartilha para quem quer ser ator, porque eu acho que ser ator é uma coisa muito pessoal, cada um escolhe uma vertente, cada um escolhe enfim, uma linha, mas eu tentei recuperar algumas memórias de como eu me transformei em ator, quais os métodos que eu utilizei para as minhas caracterizações, embora eu seja um ator que não faça só papéis femininos, mas personagens como Eva Peron, que eu fui Evita em Buenos Aires, mas não a Evita ópera, a Evita mesmo o drama, como eu fui Greta Garbo, como eu fui Isadora Duncan, são as personagens que me abriram portas internacionalmente. Então, Infinitas Faces fala dessa ambiguidade que é importante ter na arte da interpretação. Trata-se praticamente da construção do meu ator interno e das diversas camadas que a gente tem. Gonçalo voltou, deixa eu ver aqui como é que está a sua conexão, só muda aí o seu smartphone que você está com a imagem deitada. Coloque ele na horizontal, por favor. Então, vou refazer a pergunta aqui da Adriana Castro. Quais são os principais erros de um biógrafo e se é mais fácil escrever sobre quem já morreu? Bem breve, Gonçalo. Sim, é mais fácil porque quem está vivo quer interferir, quer censurar, quer selecionar, quer criar uma história de vida muito conveniente para a própria pessoa. E a pergunta, mais uma vez aqui, outra pergunta para a Mafalda, com a Fernanda Antonelli. Ela quer saber se você conhece, e se conhece, qual é a sua opinião sobre o disco lançado há alguns anos por Caetano Veloso, intitulado Omaggio a Federico e Giulietta. É esplêndido. É um álbum perfeito. Perfeito. É uma expressão elegante e refinada de como pode ser abrangente a música e a cultura italiana e como ela possa interloquir, falar também com as outras culturas. Caetano é um gênio. Gente, eu vou partir para o encerramento, muito rapidinho também, a ficha técnica de vocês aí no encerramento, com uma despedida bem breve, que eu quero ouvir a Mafalda cantar mais um pouquinho para a gente. Mafalda, ficha técnica, então, Americana, dia 5, agora sábado, as outras cidades, se você tem as datas aí? Americana, dia 4. Dia 4. Sim. Depois temos, logo depois... Deixa eu te ajudar aqui, eu peguei... Americana, dia 4, São Bernardo do Campo, dia 5, Santo André, dia 9, Sorocaba, dia 11, Cuiabá, sai de São Paulo, vai para o Mato Grosso, dia 18, Taubaté, dia 26 e São Paulo, dia 3 de dezembro, Teatro FAAP. Isso? Tem em Santos, com a Sociedade Italiana de Santos, um belíssimo concerto, tem em Porto Alegre, no Teatro Dom Pedro, terá em Curitiba, terá em Caxias do Sul, etc. Então, a minha dica é difícil lembrar todas, é só entrar nas minhas redes sociais e tem escrito aí, eu colaboro sempre muito com as pessoas, escrevo e me diverto demais estar com vocês. Cordovani, rapidinho, sua ficha técnica no Teatro Paiol com os espetáculos. Bom, a minha temporada no Teatro Paiol terminou, agora eu vou começar um ciclo de leituras dramatizadas. A primeira vai ser dia 9 de novembro, é uma segunda-feira, às 8h, Broadway Station. E depois, no dia 14 de novembro, nós vamos ler o que terá acontecido a Baby Jane. E amanhã, dia 2 de novembro, estarei na cidade de Lençóis Paulista com A Dama das Camélias, entrada gratuita no Teatro Adélia Lorenzetti. É uma obra assim, de superprodução, com figurinos de Christian Dior, Coco Chanel e trilha sonora original. Espero vocês ali. Davi Kinski, sua despedida. Muito bem, então convido a todos a entrarem no www.poemaria.com.br para conhecer o projeto e para também enviar os seus poemas pelo Declama Aí, pela Play Store, né? Fiquem ligados também na rede social do Instagram, @poemariafilme, onde a gente, em breve, vai ter novidades sobre o próprio, né? Sobre o filme. Então,
É isso aí. Gons- Muito obrigado. Obrigado, Davi. Gonçalo Júnior, sua despedida, bem rapidinho. Convido a todos para até hoje, às 23h59, tem uma promoção. Todos os livros da nossa editora, são 42 títulos, estão com 51% de desconto. Uma promessa que a gente fez, se Lula fosse eleito, o percentual que ele tivesse seria o desconto da editora. Então, todas as Genial. informações estão no nosso Instagram, tá? Editora Noir no Instagram. Legal. Um abraço. Sim, a forma de escrever Noir, N-O-I-R, a forma de falar Noir, Isso. certo? Muito bem. Mafalda, você tem 20 segundos. Isso aí. 20 segundos para cantar para a gente. Eu Eu vou não vou encerrando aí em cantar. cima Eu não vou cantar, Mauro, não vai dar. Sabe o que eu faço? Eu agradeço demais ter me colocado hoje nessa turma deliciosa. Obrigada, Gonçalo. Obrigada, Roberto. Obrigada, Davi. Obrigada a você, Mauro. Obrigada a toda a produção. Para mim foi uma honra. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado por cantar Cinema Paradiso, tá? Sou muito Quero fã. vocês no FAP, no Teatro da FAP em São Paulo. Por favor, venha me abraçar. Certo. Muito obrigado pela presença de vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala, com essa grande conversa aqui sobre cultura. Com a gente a Mafalda Minossi, o Gonçalo Júnior, o Roberto Cordovani e o Davi Kinski. O programa Gente que Fala, realização da ABCom, na técnica do AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti. E você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã, quarta-feira. Quarta-feira, o assunto aqui sempre voltado para saúde, bem-estar e comportamento, a partir do meio-dia aqui pelo AltV e pelas redes sociais. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.